por acima de tudo, amor. Bem, como vocês têm acompanhado o primeiro e o segundo bloco, foram histórias de pessoas que até hoje marca e me faz eu ver a presença viva do meu pai nas pessoas que vocês conheceram no primeiro bloco, no segundo bloco, Dr. Rafael, Dr. Zaparoli, e agora no terceiro bloco nós vamos conhecer a história de uma pessoa que também marca muito a história do hospital, porque ele é um discípulo autêntico, como tantos discípulos que o hospital tem, e nesse caso ele era genro do meu pai, que é o Dr. Edmundo, que se encantou pelas histórias e pela visão mais futurística da saúde e mais humana da saúde, que foi o sonho do meu pai de fazer a prevenção de câncer, a educação, pensar lá na frente que o remédio para o câncer vinha na prevenção. Era o remédio, até hoje é o remédio único que existe para o câncer, que nós temos provas de que o câncer de colo de útero, o câncer de mama, na prevenção tem a chance de 95% de cura. Então por que não fazer isso, né? É tão importante, qualquer um de nós queríamos ter essa sorte de, se for ter um câncer, que pegasse ele no início. E esse é o remédio. E o Dr. Edmundo captou 100% esse pensamento, esse amor que meu pai tinha pela prevenção. A prevenção é uma coisa que não motiva muito os médicos, pelo princípio que nem dá dinheiro, só dá prejuízo. Mas é porque nem todos têm essa visão do custo e do valor que é o tratamento do câncer, e com relação ao tempo que vai essa pessoa se cuidar, e o câncer avançado vai dar chance só de 50% de cura, e o tempo que essa pessoa vai ficar distante da família, frequentando o hospital por mais de 2 anos. É tanta história difícil, só quem vê a diferença, quem tem experiência com pesquisa como nós temos, sabe diferenciar o valor da prevenção com o tratamento. Então, doutor Edmundo, eu queria aproveitar o programa para a gente contar o que te encantou e o que te fez você ser um discípulo do Paulo Prata, de exercer essa medicina que ele provava que o único remédio e o maior remédio de todos era o amor. Então, eu queria que você pudesse contar alguma coisa que te fez você sonhar com esse projeto até hoje. O Dr. Paulo é uma pessoa que, como médico, era maravilhoso, porque ele tinha um amor tão grande e com um conhecimento científico para poder saber toda a visão do doente, e ele tinha esse calor humano de transmitir. Ele não chegava brigando, ele tinha uma facilidade, um amor que contagiava todo mundo. E a hora que isso ele sempre falava, a pessoa boa atrai gente boa, Edmundo. E aí, e eu vi então aquele homem que você sentava do lado dele, você aprendia da parte médica, porque o médico, diferente da formação do Henrique, a gente olha o paciente pensando, por que ele está com esse sintoma, como é que eu faço esse diagnóstico, como é que eu vou tratar ele. A gente não tem essa visão ampla que o Henrique tinha, que a saúde é muito maior. A saúde você tem que oferecer o melhor para o doente, você tem que pensar que tem um custo disso daí. A gente não tinha essa visão, nem eu, nem a minha sogra, nem o Dr. Paulo. A gente tinha uma visão de atender o doente. E aí ele tinha essa... E o Henrique tinha uma visão diferente. Ele teve que enfrentar no começo, o Henrique teve que enfrentar algumas brigas, não sei se eu posso falar, inclusive com o meu sogro, com a minha sogra. Quer dizer, um dia ele falou para mim, Edmundo, tem umas coisas erradas aqui dentro com os médicos. Aí o teu pai foi para a fazenda e falou, marca uma reunião, era o diretor do corpo clínico. Aí eu marquei, você falou todas as verdades que estavam erradas, porque você sempre trabalhou e me ensinou a ser muito transparente. Falou, está errado isso aqui, isso aqui. O teu pai chegou, foi a única vez que ele ficou
assim, brigou comigo, assim, mas educadamente. Falou, Edmundo, você fez uma reunião sem eu estar presente com o Henrique, mas é que eu sentia que você tinha uma visão diferente nossa. Você olhava um olhar diferente. E teu pai foi aquele encanto de médico que existe no país e que estimula alguns que têm esse perfil, mas sem dúvida nenhuma a gente não teria saído, se ficasse nós três, daquele hospital da Rua 20, porque nós não tínhamos uma visão que é diferente a sua visão. Mas aonde que você acha que te prendeu você entender que a visão que meu pai tinha, que era a visão do paciente, a visão clínica dele, de tratar todas essas pessoas iguais, o que mais te persuadiu nós estamos comemorando 60 anos, mas você trabalhou praticamente 40 anos dentro do hospital, uns 20 anos com meu pai. Então é essa visão que eu quero marcar nos 60 anos, que cada profissional, por estar aqui esse tempo todo, o que prendeu ele aqui? O que me prendeu, Henrique, quer dizer, eu tinha ficado na Inglaterra, que é uma medicina fantástica, mas é uma medicina técnica, é uma medicina que não tem esse relacionamento com o paciente como a gente tem, porque não é porque a formação do inglês, o inglês não é de ficar beijando criança, então, tanto é que a minha mulher foi ter neném, a sua irmã, não quis ter na Inglaterra, porque eu levei no médico, ele falou, ele não conversa, ele só perguntou algumas coisas, ela falou, não quero ter filho aqui, agora seu pai ele sentava do lado, ele falava assim, se Maomé vai na montanha, a montanha vem a Maomé. Sentava do meu lado, ele conversava coisas sábias, com amor tão intenso. Por exemplo, nós não tínhamos endoscópio. Como é que fazer diagnóstico de câncer de estômago se você não tem endoscópio com biópsia? Ele falava assim, Edmundo, como é que a gente vai resolver isso daí? Ele não tinha, mas tinha um amor tão intenso que aquilo lá me cativava, falar, meu Deus, eu estou no melhor lugar do mundo. Eu estou trabalhando com uma pessoa que vê. Aí eu falei assim, eu posso comprar um e deixar aqui no hospital, só para eu poder fazer exame, porque eu fazia isso fora aqui, né, isso no Rio. Aí ele falou, pode. Ele estimulava as pessoas, ele pegava o bom das pessoas, ele ouvia, ele nunca era de bater assim, ele era de conversar, dialogar. Então eu tive um carinho como pai, que eu nunca, por eu ter saído muito cedo de casa, eu não pude conviver muito com meus pais. Então ele tinha um carinho que fazia com que eu, se ele falasse assim, vira ali à esquerda, eu virava, porque cativava, sem ter nada, porque nós não tínhamos nada, Henrique, você imaginar, não tinha endoscópio. Como é que você faz biópsia de um câncer de estômago, dos outros você não tem endoscópio? Tinha que tudo Bom, é uma história que a gente está buscando, e o programa vai ter essa finalidade de a gente poder buscar o que fez um profissional estar aqui há tanto tempo. Nós estamos pegando alguns de 50 anos já aposentaram, mas os de 40 nós vamos ter vários que vão poder cada um nos mostrar o que motivou eles a ficarem aqui, o que eles tiraram de proveito de conviver e ver a gestão do meu pai e ver a humanização que meu pai pregava, né? Nós vamos tem médicos que me contou que ao ver o dono do hospital, aquela pessoa que tinha uma formação muito alta acadêmica, que era o dono, era mais humilde que qualquer servidor que tinha dentro do hospital. Então, cada um vai contar a sua história e que nós vamos se impregnar de por que nós comemoramos 60 anos sem ter dinheiro, faltando dinheiro todo mês. Como é que vivemos, como é que pode ficar de pé uma estrutura que faltou dinheiro nos 60 anos, todos os meses faltaram dinheiro para ela? E é incrível a história, porque aí como é que essas pessoas se apaixonam em trabalhar aqui? Entendeu? E ele teve um gesto bonito em relação a você, que eu não sei se você lembra, que eu achei muito lindo, porque ele tinha uma visão diferente. Foi quando você foi inaugurar a radioterapia,
Aí vocês pediram para eu fazer o discurso lá. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero ler teu discurso. Antes, né? Ficou me sacaneando. Quero ver que você vai falar mal de mim ou do Henrique, quero ver que você vai falar, me passa para mim, né? Um dia antes. Aí eu dei o discurso para ele escreveu só uma linha, ele escreveu assim, e o filho realizou o sonho do pai. Aí, você vai deixar minha linha aí, senão eu vou rasgar a sua folha. Ele era uma pessoa, ao mesmo tempo assim, cativava e sabia admirar as pessoas. A história, eu falo, todo mundo sabe que o programa Acima de Tudo Amor é o programa que nasceu do livro que eu escrevi, a minha história, a biografia minha e do meu pai. E esse episódio do Edmundo é uma coisa que ele contou aqui, o doutor Edmundo, é nos bastidores. Quer dizer, eu trabalhei a vida inteira, fui criado com meus avós, com meu avô, trabalhei nas coisas da minha mãe, mas as coisas da minha mãe, meu pai, infelizmente, o hospital tinha muito déficit e meu pai consumiu os bens da minha mãe no hospital. Os dois eram idealistas e humanistas demais e só queriam que o que eles tinham, o dinheiro que era, qualquer dinheiro que meu pai tivesse, ele queria melhorar o remédio do paciente. Ele queria fazer algo a mais, ter algo a mais, porque sempre foi essa vergonha que nós temos de que 60 anos nós não podemos comemorar, só podemos comemorar uma época, que foi o ministro Zé Serra, como ministro que fez uma justiça de melhorar os valores e pagar em dia, porque na gestão do meu pai não tinha lei de responsabilidade fiscal, nós recebíamos, eu herdei uns 3, 4 anos até o Serra fazer a lei, o governo estadual, federal, pagava o dia que queria, não tinha data, não tinha responsabilidade fiscal, então era de morrer, né? Eu nunca vi uma sina maior do que a saúde pública nesse país. Eu nunca vi nada pior do que isso em todos os tempos. E a única pessoa que fez o bem para a saúde nesse país, que eu confirmo porque eu sei exatamente o que é verdade, onde as coisas acontecem, foi o governador, que é o ministro da Serra, que depois foi governador, como fazer a lei de responsabilidade fiscal, de obrigar que exista o pagamento após o mês do faturamento. E no tempo do meu pai, infelizmente, era 4, 5 meses depois do faturamento. Quando tinha a hiperinflação, o hospital quebrou, a história é comprida, não dá para contar aqui. Então são muitas coisas, Edmundo, que o meu pai deixou a marca em cada um de vocês e a marca permanece até hoje. Você tem mais alguma coisa? Uma das coisas que acho que você herdou dele é essa intuição. Ele tentava falar para mim, mas eu não compreendia. Só agora, quer dizer, por que o sistema inglês, americano, funciona? Porque eles começam, o Dr. Paulo falava, você tem que começar, a pessoa tem que ter conhecimento da prevenção desde quando ela vai crescendo nas escolas. Ela tem que saber que uma lesão de pele pode ser um câncer. Tem que investir em educação. Eu falava, Dr. Paulo, mas que educação? Estamos parecendo um monte de câncer avançado. Como é que nós vamos ficar educando? Ele falou, tem que começar pela base. Tem que ter o começo. Tem que ter o começo para ensinar. Eles têm que aprender. E o começo vem pela educação. Bom, eu acho que todos nós entendemos um pouco, cada um dos nossos entrevistados vão contar uma faceta da intimidade e dos valores que eles tinham com meu pai. E da história que prendeu eles dentro do hospital, que é isso que eu quero mostrar. E agora vocês vão ver um final desse bloco, um depoimento de alguém que testemunha o amor do hospital. Meu nome é Josiane, sou do departamento de hematologia, sou coordenadora, enfermeira. Estou na instituição há 14 anos. Eu entrei como técnica de enfermagem, estava no último ano de faculdade. Depois eu me formei, pedi oportunidade para os médicos, titulares lá do departamento. Eles me deram, virei enfermeira assistencial e agora sou coordenadora do departamento. Eu cresci, a instituição me permitiu o crescimento e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu falo que eu nasci para cuidar do paciente, é uma coisa que me dá prazer. O tratamento que a gente dá para o paciente é diferente de tudo. Eu nunca, em todos os lugares que eu já fui, que eu conheci, eu nunca vi um tratamento tão humanizado como a gente faz com o paciente.
A gente trata como se fosse uma pessoa da família. E em alguns lugares eu não vejo isso. Então é esse o diferencial que eu vejo na instituição. É o crescimento profissional e é a forma de como a gente trata o próximo. Porque eu falo muito para minha equipe, eu escolhi estar aqui. Eu estudei, levei um currículo, fui escolhida. Mas eles não escolheram estar ali. Foi uma fatalidade na vida deles. E a forma de como a gente trata eles é como se fosse uma pessoa da família. E é isso que me trouxe até a instituição. Eu falo que são várias histórias, né, marcantes. Foram várias histórias tristes, felizes, mas logo que eu entrei, eu ainda era técnica de enfermagem, tinha uma paciente que ela teve uma infecção mas muito grave. Ela foi para UTI, ficou vários dias, depois ela retornou para a gente, realmente ela não respondia, ela tinha traqueostomia, e a família dela eram os pais, e eles eram bem idosos. E a gente viu o sofrimento deles, mas não tinha mais nada para ser feito por ela. Só que depois disso, de um tempo que ela foi embora, ela recuperou, voltou a ser a pessoa que ela era. E agora ela é uma pessoa assim, sem debilitação nenhuma, é uma pessoa que não tem mais tráqueo. Então tudo aquele sofrimento que ela e a família passaram, hoje está tudo normal, passou. Então ela me deixou assim, marcou a minha vida. Porque era uma pessoa que os médicos falavam que não tinha como reverter a situação e que ela melhorou, curou e está até hoje aí com a gente. Eu quero desejar para o Hospital de Amor, parabéns, 60 anos salvando vidas. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim